Pessoal, Guilherme Bomba aqui mais uma vez no Resenha Raiz para conversar com vocês. Claro que eu vou chamar ele aqui, o meu parceiro de conversa, aquele que encanta e desencanta. Com vocês, meu irmão Ivan Love. Seja bem-vindo, Ivan Love. Fala, galera. Boa tarde, Guilherme. Ivan Love, com quem que nós falaremos hoje, Ivan Love? Hoje, Guilherme, vamos falar com o David William da Silva, natural de Londrina. Eu vou pedir para ele fazer uma apresentaçãozinha aqui para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Olá, Ivan. Olá, Guilherme. Eu sou o David William da Silva, como o Ivan acabou de falar aí, natural de Londrina, e sou atleta profissional de futebol, volante de posição, e estou nesse meio aí desde 2005 no Atlético Paranaense, saí do PSTC na carteira de base de Londrina, e vim para cá e desde então aí foi 12 anos de Atlético, mais 8 meses de esporte e 2 de Guarani. Ô, David, e deixa eu aproveitar aqui, você começou em Londrina, né? Comecei no PSTC, né? Não cheguei a passar pelo Londrina, fui direto para o PSTC em 2013, tive uma pequena passagem no Grêmio dos Operários ali antes de ir para o PSTC, foi 6 meses. Foi só 6 meses, então, no Grêmio? No Grêmio foi 6 meses. Queria ter essa experiência, né? De conhecer uma coisa maior, mais profissional. Aí fui bem, se adaptei e depois resolvi ir para o PSTC. E quando você foi pro Grêmio, você já sabia, falou, pô, já quero ser volante. Ou você tinha outra posição? Porque todo mundo quer ser atacante pequeno, né? Não, a minha posição desde criança sempre foi defensor. No entanto que na minha época de escolinha, lá seus 10, 9 anos, eu era maior que os outros, então cheguei a fazer zagueiro e depois foi acontecendo as coisas, ficando mais velho, parei de crescer. Aí passei a jogar de volante, né? Que para zagueiro era muito baixo. E quanto você tem de altura, Coco? Eu tenho 1,74. 1,74. Coco, você falou que isso era... Oh, mostra, Ivan, vai, mostra. Fez graça, agora mostra. Você deixa bem claro para organizada aí que gosta do Coco, né? O Ivan mora ali no Tatuquara, em Curitiba. A minha casa era de frente para o campo. Então, assim, cresci na beira do campo. Talvez estava a rua, já estava no campo, né? Então, assim, 7 anos, 8 anos já estava participando de escolinha. Mas pensar realmente em profissional foi quando eu cheguei no PSTC, né? Daí tinha que focar. Teve uma época que eu tive que mudar, acabei passando a morar lá dentro do PSTC por conta do campeonato que tinha que estudar lá no Weber, né? Aí eu fiquei esse ano alojado. E ali eu acho que foi meu feedback maior, falar, pô, agora eu tenho que me concentrar, se adaptar para poder ser profissional mesmo, sabe? Ser focado. Porque antigamente a gente jogava mais por lazer, né? Essa era a fantasia do futebol para mim. Isso aí você tava com 14 para 15 anos? Não, isso daí do PSTC foi... Cheguei com 13 anos no PSTC. E o campeonato, você diz, é aquele piá bom de bola? Piá bom de bola, é até engraçado falar, né? Mas fiquei um ano lá obrigado, pé da cara, né? Porque morava em Londrina e tinha que ficar a semana toda lá. Aí quando chegou a época de ser o campeonato, cancelaram o campeonato. Você acredita? E quando você foi pro PSTC, porque assim, quando você chega nos clubezinhos de base, já começa a aparecer as marés chuteiras. Você já apareceu alguma coisinha lá para você ali, por ali ou não? Aí, Ivan, sempre aparece, né? Só o logotipo da camisa, pra você ser atleta, aparece. Mas eu sempre fui muito tranquilo, sabe? Como eu te falei agora, quando eu cheguei no PSTC, já estava mais focado com os meus compromissos. Então, assim, meu pensamento era o futebol, né? Fazia futebol e a capoeira também. Porque quando eu saí do treino, ia fazer a noite, segunda, quarta, sexta, capoeira. Então, esse era o meu foco, assim, com uns 12 anos, 10 a 12 anos. Ô David, e assim, lá de segunda a sexta, tava focadaço, tava 100%. Mas quando você voltava pro bairro, porque aí assim, bate aquela saudade, tem aquele namorinho de infância, aquele negocinho, nunca teve nada, você falou, pô, agora eu pego essa filha da puta aí. Nunca te olharam diferente depois que você voltou assim? Isso eu falo na base, o profissional já mudou, porque você chegou no profissional provavelmente casado já, né? Aparece, né, Ivan? Tudo facilita, principalmente quando eu cheguei no Atlético Paranaense, né? Outra batida, o escudo fala muito alto e tal, e se você não ficar atento, você se perde, né? Mas igual eu falei, sempre fui muito focado, muito tranquilo e sempre sabendo o que eu queria, sabe?
Ô Coco. Peraí. Eu vou até deixar registrado aqui. Eu quero deixar registrado nesse momento aqui que de cada 5 perguntas do Ivan, 6 serão sobre mulheres. Então, você que quer saber dicas aí de como pegar mulher, vem aqui pro Resenha Raiz, que o Ivan, o sonho dele é esse aí também. Então, vem para cá que a gente vai ensinar. Vai ser o manual aqui de como pegar mulher aqui com o Ivan Love. Só jogar a bola, roubar a bola pra caralho e eu fazer gol pra porra, e aí você vai dar aquela boleirada na night. Mas o Guilherme tá falando isso aí um pouco, mas assim, ó, eu vou te falar que o que você falou é verdade, isso aí. Que é negócio do cara se perder. O Guilherme, você sabe que ele foi pra uma Malhação, né? No primeiro a gente até conversou sobre isso. E o Guilherme foi ator da Malhação. E ele se perdeu antes de ir. Na despedida dele, eu arrumei um negocinho pra ele. Fala aí, Guilherme, como é que foi? Fala, por que não deu certo? Não deu certo porque o cara se perde antes do momento, Coco. É isso que acontece, ó. Pra ser sincero, não sei qual história que você tá falando. Dando história, pô. Tá devendo. Quantos filhos, Guilherme? 3. Não, então vamos manter esse casamento aí. Deixa quieto. Vamos lá. Vamos pular. E assim, é sério mesmo, né, Ivan? E é muito sério, assim, porque por mais que eu fui tranquilo, assim, vou mentir pra você, com 17, 18 anos nos juniores, quase que eu me vi perdendo, sabe? Um amigo chama, outro chama, daqui a pouco você sai, daqui a pouco vai, daqui a pouco tá na rotina, mais ou menos assim que funciona, sabe? Aí tem que te dar um estalo, senão daqui a pouco você deixou o futebol em segundo lugar, aí já era, meu amigo. Os outros vêm e atropela. Pelo jeito você não aproveitou muito em Londrina. Então você saiu de Londrina virgem. Meu Deus. Calma, cara, calma, deixa eu entender. Eu quero saber se a camisa do Atlético ajudou o cara em alguma coisa fora do campo. Então saiu de Londrina, virgão. Só pra galera ficar por dentro aí. Vou falar pra você, eu era tranquilo, mas não era bobo, né, Ivan? Você acha? Já causou alguma coisa, né? Você é louco? Não, a gente foi louco aí. E antes de você sair de Londrina, parece que teve uma briga por causa de você, Londrina e PSTC. Qual que foi esse negócio aí do PSTC, Londrina? Qual que foi? Saiu até em jornal lá? Foi assim, na verdade eu tinha um treinador lá no meu bairro, né? E assim, era muito querido por mim e tal. Só que Londrina na época não tinha aquela estrutura ainda, né? Tava meio ali Série C, não tinha nem Série B, muito rolo, negócio de empresário. Aí ele me fez o convite para ir para Londrina. Aí foi o convite para ir para Londrina, eu até cheguei a fazer tipo um teste, né, entre aspas, mas não voltei mais. Aí o João Severo, era o João Severo mais 3, ofereceram uma coisinha para mim, assim que eu cheguei no PS, não, vem para cá, eu te dou R$1.000, uma cesta básica para sua mãe e tal. Aí eu não sei como o Ticão ficou sabendo. Aí quando o Ticão ficou sabendo, aí deu rolo, aí chamou a rádio, jornal, chamou minha mãe junto para perguntar se foi verídico, minha mãe confirmou e tal, e aí o bicho pegou, né, porque ali é o clássico, né, Londrina vai ser na base, né. Aí criou o tumulto. E tua mãe? Tua mãe disse que gosta do tumulto também, né? Quando aconteceu isso aí, ela se isentou ou ela foi pra guerra? Ah, não, ela foi pra guerra, até porque, assim, eu tenho um tio meu que teve uma passagem no Londrina, Ivan. Então, ele poderia ter sido profissional, na época o Matsubara foi atrás dele, tal, Vitória do Salvador, e deu muito rolo, os caras não liberou ele, aí ele acabou desistindo do futebol, então, assim, a minha família já tinha uma ideia do Londrina na época, né? Gostava de segurar atleta, e não tinha muito retorno. Então, quando eu tive essa proposta do Londrina, eu fui lá para agradar o meu treinador, mas na verdade meu coração não era no Londrina, né? E sim no PSTC, por fato de ter essa parceria com o Atlético Paranaense, né? Sabia que o caminho era difícil, mas era o mais rápido assim para me profissionalizar. Assim, ó, com 13 anos, tem muitos que querem virar boleiro e alguns querem virar jogador. Com 13 anos, você já levava aquilo como profissão para mudar a tua vida? Ou, tipo, você ainda estava jogando, pô, vou ver o que dá? Porque tem muitos que chegam no profissional ainda não decidiram, né? E, tipo, pelo jeito que você fala, porque eu falo que, assim, até o relato que a gente tem, que até entre os amigos você toma cuidado com o que você fala para não entrar em polêmica. Então, com 13 anos, você já estava focado, assim, pô, preciso mudar minha vida nisso? É minha chance ou não? Você estava se divertindo ali? Já era focado, Ivan. Igual eu falei, futebol e capoeira, que era meu segundo esporte, né? Então, assim, igual eu falei, pensava em dar uma coisa melhor para minha família, uma casa para minha mãe, para meus irmãos. Então, assim, sabia que tinha que abdicar de muita coisa para isso, né? Então, assim, quando eu cheguei no PSTC, eu já sabia o que eu queria, né? E o meu pensamento, quando eu cheguei no PSTC, o foco era o Atlético Paranaense. Vou chegar, vou trabalhar, poder chegar lá. E assim foi, né? A trajetória.
E aí você saiu dali e foi pro Atlético. E o que você sentiu já? Pro A primeira... Atlético, aí a estrutura do Atlético é muito grande, né, Ivan? É assim, é muito difícil de comparar e tal, mas o PSTC não deixa de ser referência na categoria de base, né? Eu tinha muitos exemplos, assim, de pessoas que saíram do PSTC e foram pro Atlético, né? Até mesmo um amigo meu que mora no meu bairro, ele fez a mesma trajetória que eu, né? Jogou no PSTC e foi pro Atlético Paranaense. Então, foi mais uma assertiva minha, assim, a decisão de querer PSTC para poder chegar no Atlético, né? Onde é que você morava ali, David? Em Londrina? Moro no Jardim Paraíso, ali próximo do Estado do Café. E, David, e você chegando no Atlético lá, fala assim, na primeira semana, o que foi o seu maior baque? Além da estrutura, porque a estrutura você vai lá e chega a desfrutar, né? Mas você fala assim, puto, os caras são muito fortes, sei lá, cara, que saudade da minha família, acho que eu não vou aguentar. Apesar que você já tava, tipo, meio longe, né? Porque uma semana é uma coisa, agora se passar 2 meses já sem ver o pai, sem ver a mãe ali, já dói um pouquinho mais, né? Então, Eva, a minha questão de ir pro Atlético foi até precoce, né? Eu não sei se os meninos comentou com você do Atlético já. Eu saí praticamente um ano antes que os meninos da minha categoria. Teve aquele Copa Brasil, né? Que tem que o STC faz. Nesse campeonato eu machuquei o joelho, tive uma torção. E é até engraçado falar, né? Falando do Ticão aqui. Aí tive essa torção e tal, e não sarava. Aí o Ticão pegou um dia, chegou na casa da minha mãe e falou: Ó, o David vai lá pro Atlético Paranaense para poder tratar aquele lá de mais segurança. Conversei com o marido da mina e tal, e ele liberou. Aí, pô, falou com a minha mãe, foi um bar, foi tudo muito rápido, né? Ela chorou, eu chorei, mas assim, aí quis ir pra lá. E o engraçado, mesmo quando eu voltei em janeiro, eu já tive meu campeonato. Aí nesse campeonato eu peguei o PSTC na semifinal. Aí ali deu rolo, né? Porque aí eu fiquei sabendo que o Ticão não tinha pedido autorização pro Mário. Simplesmente chegou na minha casa, pegou e levou pro Atlético Paranaense. Foi muito... Depois de anos que eu fui descobrir, porque o Mário falou pra minha mãe. E o PSTC mandou muita gente pro Atlético, né? O PSTC mandou muita gente pro Atlético, não foi? Muita gente. Assim, eu cheguei lá, já tinha Luiz Cláudio, Chico, tudo galera mais velha que eu acabei pegando PSTC, né? Fora os fenômenos que passou, né? Fernandinho, Dagoberto, Jades, esses são Alan Bahia. Então, assim, a referência era muito grande, né? Reginaldo Vital, assim. Então, PSTC, eu acho que dos atletas que saiu do Atlético Paranaense, que foram feras mesmo, boas vendas, a maioria passaram pelo PSTC. Então, era uma grande referência, né? De você chegar, trabalhar no PSTC para poder chegar lá. Então, era muito fácil essa decisão, assim, até, né? E falando em referência, quem é a tua referência no futebol, por ser volante, assim? Porque você sempre foi marcador, né? Mas uma dessas você gosta de um atacante. Quem foi sua referência maior no futebol? Ah, Ivan, eu sempre gostei do Ronaldinho Gaúcho, né? Campo, vou falar para você, campo. Eu achei ele fenômeno e, assim, não tem outro na época. Acho que ele que me induziu. Eu não gostava de assistir futebol, passei a assistir o Barcelona por conta dele. Então, assim, a referência de jogador para mim na época era ele, né? Não Pra pode mim se era um dizer que você é um fenômeno. modinho. Modinha não, eu sou fã do futebol. Quando você vê um cara daquele ali, aquele porte, você vai fazer o quê? Tem que se render, não tem jeito, você acaba gostando e acompanhando. O meu negócio era jogar bola, eu queria estar brincando no campo, fazendo capoeira, mas não de parar. Tem cara que assiste vídeo de drible, cara que vê o cara é perna direita, perna esquerda. Pra mim não tinha isso, meu negócio era jogar futebol. Aí, pô, você pega esses jogos grandes aí, quem não assiste? Aí também era falar, pô, de que mundo você vem? Mais ou menos assim, né? E assim, normalmente quando você sai do teu bairro, você vira o melhor jogador do mundo pro bairro, né? Ou teve já algum que já falou assim, puta, esse moleque não vai dar nada. Vai chegar lá agora que ele vai ver o que é jogar com os caras bons. Aí, Ivan, assim, nunca me disseram, né, nada sobre isso, assim. Eu sei que era muito querido pelo pessoal, porque eu fui sempre humilde, muito tranquilo, né? Então, eu jogava no Atlético Paranaense na base, jogava pelada com eles lá. Então, assim, a galera lá do meu bairro gostava muito, né? Pode ter um ou outro que deve falar, não acho que ele é tudo isso para estar lá e tal, mas futebol não é só talento também, né? São muitas outras questões para poder chegar no profissional. E eu vou dizer para você, passar tantos cara talvez tecnicamente melhor, mas mentalmente, disposição, taticamente, nem perto do que eu fui, né? Joguei uma Taça São Paulo, ainda foi de 88, 89,
Nessa época era para ser 89, que era a minha idade, foi onde eu estava machucado, né? Aí não participei e nem participei da BH. Mas essa de 88 aí vocês foram muito bem, né? Então, é até engraçado, assim, essa 88, a gente foi com 3,88 só, porque teve um campeonato no México, aí foram os 87, alguns 88 para esse campeonato. Foi meu primeiro campeonato, foi 2006, né? E 2007. Só que aí no Atlético já muda um pouquinho de vida, né? Tipo, você pode não ganhar dinheiro, mas já começa a fazer coisas que talvez você não sonhasse ali, né? Chegou a jogar na Europa. Já começa a fazer um hotel bom, né? Não, exatamente. Apesar que eu não participei desse campeonato assim aqui no Brasil, mas fizemos muito torneios fora, né? Na Holanda, da Alemanha. Então, esses campeonatos, muita visibilidade, muito gostoso. E sem falar o que você falou, né? Hotel, comida diferente, tradição. Pô, foram bacana demais. E graças a Deus, os 2 campeonatos que a gente foi na categoria de base, a gente saiu campeão, né? Então, foi muito legal, muito bom os campeonatos lá. E você foi para a Holanda e para onde? Alemanha? Para Alemanha. Na verdade, na categoria de base, já fui para o México, para Holanda, Alemanha. Tá na Holanda lá, foi campeão lá, os caras te dão 2 dias de folga. Eu quero saber assim, a minha pergunta vai ser mais específica. Deu tempo de beijar uma boca rosinha? Não, Ivan, isso não teve nem tempo. Na verdade, o que tinha era um cagão, cara. Sabe que o deixa eu só pegar aqui, aproveitar o gancho. Sabe que o Guilherme morre de medo da Rô? Pra quem não sabe, tá? Rosângela, a mulher do Coco, um beijo, Rô. O Guilherme caga de medo dela, cara. Ele tem medo dela. Fala, Guilherme, põe sua cara e fala pra ela que você tem medo dela. Peraí que você não... A minha câmera sumiu aqui. Minha câmera sumiu. Pior que sumiu mesmo, que não foi? Meu Deus, sumiu. Não, mas deu uma bitoca na boca rosinha lá ou não fez nada também? Ivan, lá foi muito difícil, porque não liberava pra ser assim, né? Tudo de menor e tal. O máximo que fizemos foi os caras como era na Alemanha o campeonato, acabou o jogo, os caras deram as taças de cerveja desse tamanho, assim, quem tomava ficou louco, né? Acabou o campeonato já tomando cerveja, e é a tradição dos caras lá. O que eu fiz, eu que não bebo, era... Já. Sempre tem os que gostam, né? Isso é tradição do futebol. E quem que era o galã da base ali na tua época? Não vem falar que é você, não, porque eu já sei que você vai estar mentindo. Assim, um dos caras que chamava atenção era o Neto, né? Neto goleiro, que hoje tá lá no Barcelona. Ele sempre foi pinta, loirinho e tal, chamava atenção, mas era um cara muito tranquilo também, né? De seleção e frustração, conta pro Guilherme aquela história do... Você não foi treinar com a seleção que ia pra Copa, aí o que aconteceu? Putz, nem me fala, convocado para o jogo lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Aí jogamos lá em Minas, tudo, aí voltamos para casa, né? Voltamos para casa. Até então, tudo bem para mim. Aí parado, só que assim, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, pô, perdi o celular, né? Deixei aí no ônibus e não vi, não acharam. Aí tá bom, para mim tudo bem. Aí cheguei e tal, nós tinha que apresentar de manhã lá no CT. Quando foi de manhã, os caras tudo me perguntando, pô, não, minto, o treino era tarde. O pessoal da seleção ia treinar pela manhã, né? Aí o treinador, que era o Leandro News, ele, meu nome pessoal, para treinar com os caras, tal, aí me ligou no celular, e nada, né? E quando eu cheguei lá no treino da tarde, pô, os caras falaram, te liguei e tal, era para você treinar com a seleção, pô, e a seleção tava com o Fernandinho, Cleves, tudo, cara que é da nossa região, né? Imagine, seria, pô, magnífico, até ganhar camisa, essas coisas, acho que ganharia. Aí fiquei pé da vida, né? Depois falei pro Leandro News que você não ligou pra minha esposa, tinha o contato dela, tudo, né? Pô, doido por não ter participado. Aí participou o Fran Sérgio no meu lugar. Chegando no profissional, quem que você fala assim, ó, puta, chegou no profissional e fala, velho, esse aí vai dar bom, porque ele é muita personalidade. Não precisa falar o nome, mas assim, tem alguns, assim, inclusive até algum colega meu aí, que eu falo que não deu certo no Atlético, mas deu certo Brasil afora aí. Tem algum que você vê a cabeça assim pô, o cara, a torcida engoliu ele, não deixou o cara jogar. E assim, aconteceu de vários, como eu falei para você, tem até volante mesmo que jogava comigo, falava assim, tecnicamente muito bom, mas aí chega com status, mas profissional é outra coisa, né? A pressão dobra, não tem margem de erro, assim, muito difícil. Então, muitos ficaram pelo caminho. Eu vou falar para você, em questão de
50%, 60% dos atletas de base não conseguem chegar no profissional bem. Essa pressão, Coco, você atrela essa pressão assim ao índice de depressão do futebol? Aí, a gente é uma cultura errônea, né, no Brasil. É muito difícil assim, sabe? Os caras acham que se você é uma máquina, você não erra, você faz todo dia, não pode errar, e não é assim, né? São vários fatores. Aí, tipo, você tem uma oportunidade a outra, não vai bem, os caras já te tritura, tipo, já não presta, você já é aquilo, e quando os caras pegam, não pegam, acabou, não joga mais. São raros os atletas que mudam esse pensamento do torcedor. Ô, David, inclusive sobre isso aí, Coco, né, a gente tem um dado aqui que a gente pesquisou para trazer aqui informação, vou até colocar aqui na legenda da nossa conversa, que segundo os dados aí do FIFPRO, né, Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol, jogadores profissionais sofrem mais de doenças psiquiátricas do que o público em geral, né? Então, assim, de 607 atletas que foram entrevistados lá, 38% sofrem, né? E eu acho que vem exatamente disso que você falou. Ansiedade, a pressão, é uma carga muito grande, né, cara? Você pode fazer 10 jogos perfeitos, aí você faz uma cagada ali, é aquilo que vai ficar reprisando lá no programa do meio-dia não vamos falar o nome da emissora aqui, né? Mas é o canal do esporte, né? Então, assim, eu acho que muito é disso também, né? O que você acha? Assim, isso é real? Você conviveu com muita gente? Você passou por isso? Como é que é, assim, essa situação? É muito real, Guilherme. Eu mesmo posso falar que sou prova viva. 2017, eu entrei em depressão, né? Graças a Deus, estava no Atlético, tive psiquiatra bons e tive que fazer um tratamento muito próximo, assim, sabe? Você não vê, você não tem noção. E assim, graças a Deus já era casado, tive uma esposa que é muito atenta, sabe? Foi percebendo e tal, e para mim estava normal, estava desanimado, porque algumas coisas não aconteceram, não estava funcionando como eu queria, mas sim, para mim tranquilo, nunca vou passar por isso, tal. E quando foi ver, tive que entrar com tratamento, com remédios controlados, para ver se amenizava, sabe? Mas sim, foram, no meu caso, 3 meses muito fortes, velho. Foi pancada mesmo, vontade de parar. Eu tô falando de 2017, né? Nós estamos em 2020. Graças a Deus consegui passar, mas assim, já estava no meu limite, não queria mais saber de futebol. Falei, para mim tá bom isso aqui, vamos voltar para Londrina e para mim já não dá mais. Mais ou menos foi esse pensamento meu. Ainda bem que eu tive um suporte bom de família e no clube também, sabe? Sempre fui muito focado, muito tranquilo, dedicado e acabei me vendo numa depressão também. Isso até mostra uma coisa que é importante, né? Bom, esse programa também aqui é utilidade pública, né? Esse programa não é só resenha, é um programa de utilidade pública, né? Que a depressão, ela não tem cara, ela não tem um tipo, né? Não quer dizer, o Ivan pode ser esse cara alegre aí e tal, imenso, feliz, né? E o cara pode estar passando por uma situação como essa, eu posso estar passando, né? Não tem aquela coisa de achar que, tipo, qual é o perfil da pessoa, e não é uma questão de, tô triste, isso é muito mais que isso. E o caminho é exatamente esse, que você falou muito bem. Você teve acompanhamento, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não procuram acompanhamento, né? Tem uma série de preconceitos em relação a isso, você tem que acompanhar. O que foi essencial, que você falou que a sua esposa, a sua família, né, que é a base disso tudo, né? Não tem que ter um motivo aparente para a coisa, né? É a pressão, exatamente isso, né? E que bom, Deus abençoe, cara, que bom que recuperou, tá aí, tem mais muitos anos de campo aí. E é legal dentro do que você falou, Guilherme, porque assim, muitos falam, como cair em depressão, não falta dinheiro, não falta isso, mas hoje está mais comprovado, né? O tanto de pessoas que têm uma condição boa, mas tem uma pressão muito forte sobre isso, né? E a hora que se vê já está nessa situação aí, tá muito corriqueiro, acho que até devido a essa pandemia agora as coisas aumentaram muito, então assim, o cuidado tem que ser muito maior, porque realmente é difícil, você tá fechado, você tá restrito daquilo que você gostava de fazer e não poder fazer hoje, né? Então assim, é muito difícil, tem que estar muito de olho e qualquer detalhe tá esperto e procurar alguém para poder identificar alguma coisa que possa acontecer. Fui sempre um cara que gosta de chegar ao limite, sabe? Não gosto de perder, já tive confusão em rachão, por exemplo, mas foi muito engraçado. Tava com o Leandro News de auxiliar provisório, aí ele desceu, deixou o auxiliar dele comandando o rachão e tal, aí tinha o time do Paulo Baier e o time do Alan Bahia. Eu consegui acabar o rachão junto com o Alan Bahia, contra o Alan Bahia. Então, assim, sempre fui muito dedicado, assim, e não nego fogo, né? Então, quero o meu máximo, tal, tento chegar no meu limite. Às vezes até me cedo, porque eu quero cobrar que as pessoas sejam igual eu. E não é assim que funciona, né? Cada um tem sua característica, seus objetivos, e aí
acabou criando confusão, acabamos rachão, mas assim, engraçado que o Elambaí acabou o rachão por conta de nós dois. Chegou lá embaixo do vestiário, os dois estavam dando risada. O treinador acabou o treino. Foi muito engraçado. Olá, galera que estão assistindo Resenha Raiz. Venho pedir para vocês aí que possam curtir, possam fazer seus comentários, deixar aquele compartilhamento para que a página possa vir crescer e tirem suas dúvidas também ali no comentário, que tenho certeza que o canal vai crescer e quem sabe aí estaremos de volta em uma próxima oportunidade. Valeu, um grande abraço e desejo todo sucesso aí para o Ivan e para o Guilherme no canal da Resenha Raiz. Um grande abraço, fique com Deus.